Fala, galerinha. Eu vim esse vídeo aqui hoje para a gente aprender um pouquinho de MDC e MMC, porque eu sei que uma galera está com dificuldade, principalmente a galerinha que me pediu o MMC, a gente vai usar lá para fazer as continhas em fração, né? A gente precisa dele. Então, vamos lá um pouquinho do que é o máximo divisor comum, MDC, e na sequência o que é o mínimo múltiplo comum, MMC. Então, vamos lá. O próprio nome, ele fala para mim o seguinte, ó. Divisor, beleza. Divisor são aqueles números que dividem, né? 3 é um divisor de 18. Máximo. Máximo vem de que palavra? Maior. É que pertence a todo mundo ao mesmo tempo, é comum, né? Nesse caso aqui do meu exemplo, o comum, ele tem que estar nos dois ao mesmo tempo, por isso ele é comum. Então, antes de ensinar, existem 4 métodos para a gente fazer o MDC. Eu vou falar de 2. Na verdade, eu vou mostrar, né, como a gente calcula ele visualmente e depois eu vou fazer pelo método da decomposição simultânea. Só esse, ok? Senão o vídeo fica muito extenso. Até mesmo porque não é o intuito aqui agora, é o que é mais prático para vocês fazerem. Bom, ele me pede o MDC de 36 e 120. MDC a gente já falou que é divisor. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar os divisores de 36 e os divisores de 120. No meu curso eu mostro como calcular os divisores e também não vou fazer aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso e não é esse o meu objetivo. O que a gente vai fazer aqui, eu vou colocar direto. Bom, 36 é um número que eu posso dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 9, por 12, 18 e 36. Ok? E 120? 120 eu vou fazer aqui, vamos lá. 120 eu consigo dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, 7 não, 8, 8. Consigo dividir por 8, 9 não, 10. Tem mais. 12. Ai, meu Deus. 10, 12, 15. Aí eu comecei a voltar, ó. 8 vezes 15, aqui 120, 120, 20. 120 dividido por 5 vai dar 24. 120 dividido por 4, 30. 40. Dá para enxergar ainda? Vou colocar aqui embaixo. 60 e 120. Esses são os divisores de 120. Bom, agora que eu já tenho os divisores, nós vamos ver o que é comum. Então, vou colocar aqui de vermelho. O que é comum aos dois? O 1 aparece nos dois. O 2 aparece nos dois. O que mais? O 3, ele aparece nos dois. Ele é divisor de 36 e de 120. O 4 é divisor de 36 e de 120. 5, o 6, olha aqui o 6, ele é divisor dos dois. 8, olha o 12, também como divisor dos dois. Acabou. Então, esses são os divisores comuns. E eu não quero todos os divisores comuns. Eu quero qual? Eu quero o máximo, eu quero o maior. Então, se eu quero o maior, qual deles é o maior? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. O maior é o 12. Então, eu posso escrever aqui que o MDC de 36 e 120, ele é 12. É o máximo divisor comum, né? Num problema, se eu tenho um pacote com 36 bombons e uma cesta com 120 pastilhas, eu quero dividir, colocar em saquinhos para dar para os meus alunos
de forma que seja o maior número possível e cada um dentro do seu. São probleminhas assim. O problema sempre vai falar em dividir, em separar, em o maior e assim por diante, né? Mas o meu intuito aqui agora é realmente que vocês saibam fazer, tanto o MDC quanto o MMC. Então aqui, nós vamos fazer agora, percebam que eu ficar pensando quais são os divisores de 120, de 36, é algo que vai dar trabalho e vai custar tempo. Então, eu vou ensinar para vocês agora o método que eu acho bem legal, que é da decomposição simultânea. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o 36 aqui e o 120, que são os números que eu quero calcular o MDC. Vou fazer o tracinho aqui. Eu estou fazendo uma decomposição em fatores primos, só que simultânea ao mesmo tempo. Então, se é uma decomposição em fatores primos, desse lado aqui, eu só posso ter números primos. E aí, vamos relembrar. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Então, vamos começar. Para não me perder, né, só por uma questão de ordem, para eu acabar não me perdendo nisso aí, eu vou olhar qual é o primeiro número primo, 2. Aí eu olho para esses caras que estão aqui na decomposição simultânea. Algum deles eu consigo dividir por 2? Lembrando que para dividir por 2 tem que terminar em número par. Ah, dá. Então eu vou colocar aqui, porque eles terminam em par, inclusive eu vou conseguir dividir os dois. Aí vou lá no cantinho do meu caderno, vou fazer 36 dividido por 2, que dá 18, e 120 dividido por 2, que vai dar 60. E coloco aqui, ó, 36 dividido por 2 foi 18. 120 dividido por 2 foi 60. Tá com problema em dividir? Volta, tem um vídeo meu, divisão de números naturais. Vai lá, assiste o vídeo para aprender a dividir de uma vez por todas, tá? Beleza, só que olha o que aconteceu. Esse 2 que eu coloquei aqui, ele dividiu todo mundo. Ele dividiu o 36 e ele dividiu o 120. Se isso acontece, no MDC, eu circulo o carinha que dividiu todo mundo. Porque se ele dividiu todo mundo, ele é comum aos dois. Ele divide os dois. Ok. Então, agora eu continuo. Algum desses eu ainda vou apagar essa conta aqui. Algum desses eu ainda consigo dividir por 2? Termina em 8, termina em 0, são pares, então eu ainda consigo sim dividir por 2. Aí eu vou lá e vou fazer 18 dividido por 2 e 60 dividido por 2. 18 dividido por 2 é 9, 60 dividido por 2 é 30. Ok, então aqui no 8, 18 dividido por 2 é 9, e no 60, 60 dividido por 2 é o 30. Pergunto para vocês, esse 2, ele também dividiu todo mundo? Ele dividiu 18 e dividiu 60? Sim. Então, eu vou, já que eu estou no MDC, eu vou circular. Vou continuar no número 2. 9 não é par. Não dá para dividir por 2. Mas o 30 termina em 0, que é par. Então, eu consigo dividir por 2. Se eu consigo dividir por 2, eu vou colocar o 2 aqui. Ah, mas Aline, não dá para dividir todo mundo. Não tem problema. Se der para dividir um, tem que dividir. Então, assim, 9 a gente já viu que é um número que não dá para dividir por 2, né? Não vai dar um valor exato. 30, então, se 9 não pode dividir por 2, eu vou apenas repetir o 9 na linha de baixo. 30 dividido por 2, aí, ó, 30 dividido por 2, eu sei que é 15. Então, vou colocar o 15 aqui. Esse 2, ele dividiu todo mundo? Não, porque o 9 a gente só repetiu. Então, ele não vai ser circulado. E eu continuo fazendo a pergunta. Ainda tem alguém aqui que eu divida por 2? Não. 9 é um número que não dá para dividir por 2. E 15, como termina em número ímpar, eu posso dividir por 2. Ok. Aí eu vou lá olhar quem é o próximo número primo. 3. Tem alguém aqui que eu consiga dividir por 3? Tem. Então é o 3 que vem para cá. E eu vou fazer a divisão. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Aí pergunto, esse 3 aí, galera, dividiu todo mundo? Ah, dividiu, ó. O 9 virou 3, porque 9 dividido por 3 é 3. E o 15 virou 5, porque 15 dividido por 3 é 5. Então, ele dividiu todo mundo. O que a gente faz?
circula. Ok, e eu continuo fazendo a pergunta pro 3. E aí, 3? Tem alguém ali que eu possa dividir por você? Tem, então coloca aqui. Olha aqui, ó. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. 5 dá para dividir para 3, dar uma conta exata? Não. Se eu não consigo dividir, eu vou apenas repetir. Então, ó, esse cara eu repeti. Isso quer dizer que o 3, ele não dividiu todo mundo. Então, não circula ele. Mais alguém ali para dividir por 3? Não, não tem. Agora, então, vou ver o próximo número primo, que é 5. Tem alguém ali para dividir por 5? Sim. Se não tivesse, pularia para o 7. Mas tem gente ali para dividir por 5, sim. Então, vou colocar o 5 aqui. O 1, a gente não tenta nem dividir, né? A gente só repete. Repete o 1. 5 dividido por 5, 1. Quando a gente chega no 1, significa que a minha decomposição simultânea acabou. Ou seja, todo mundo tem que ser 1. E foi o que aconteceu aqui. Só que aqui eu repeti o 1, eu não dividi. Então, isso significa que o 5 não divide todo mundo, ele não vai ser circulado. Ok, Aline, e agora o que eu vou fazer para poder calcular o MDC? Vai multiplicar todo mundo que foi circulado. Então, vai ser, na verdade, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a gente sabe que o MDC de 36 e 120 vai ser 12, que é exatamente o que nós tínhamos calculado aqui. Então, esse é o método da decomposição simultânea. Vou fazer mais 2 de MDC, ok? Então, vamos lá. Eu quero agora um MDC de 12 e 35. Vou fazer a decomposição simultânea, tá? Então, vamos aqui. Decomposição simultânea do 12 e 35. Coloco um ao lado do outro. 12 e 35. Lembrando que aqui eu só posso ter número primo. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, vamos começar lá no primeiro para eu não me embolar. 2. Tem alguém aqui que eu possa dividir por 2? Tem. O 12. Ele termina em número par. 12 dividido por 2 é 6. Então, coloco 6 aqui. 35 termina em número ímpar. Isso quer dizer que eu não posso dividir 35 por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o 35. Tá bom, Aline, ok. Esse 2 dividiu todo mundo? Não, porque o 35 a gente só repetiu. Tudo bem? Tá. Então, não vou circular. Mais alguém aqui eu posso dividir por 2? Sim, 6 é um número par que eu posso dividir por 2. E a gente sabe que 6 dividido por 2 é 3. 35 eu sei que não pode dividir por 2, eu vou repetir. Se eu repetir, significa que o 2 não dividiu todo mundo, então não posso circular. Tem problemas. Mais alguém aqui para dividir por 2? Não. Então, vamos para o próximo número primo, que é 3. Tem alguém aqui para dividir por 3? Ah, tem, ó. 3 dividido por 3, 1. 35 não 3, até mesmo porque, olha só, 3 vezes 11, 33. 3 vezes 12, 36. Passou o 35, ele não está na tabuada de 3, não dá para dividir ele por 3. Então, a gente só repete. Beleza. Então, o que eu sei aqui? Eu repeti o 35, então eu não posso circular o 3, porque o 3 não dividiu todo mundo. Tá ficando esquisito, né? Ok, mais alguém ali para dividir por 3? Não. Próximo número primo é 5. Tem alguém ali para dividir por 5? Sim. Olha aqui, o 35 é divisível por 5 porque todo número que termina em 0 ou 5 eu consigo dividir por 5. E 35 dividido por 5 é 7. Ok, só que o 1 eu repeti. Eu vou circular o 5? Não, ele não dividiu todo mundo. 7 é um número primo, então olha ele aqui, eu só posso dividir por ele mesmo. 1, 7 dividido por 7, 1, a gente sabe que quando chega no 1 acaba. E eu não vou circular o 7 porque o 1 eu repeti. E agora, professora? Galera, quando não
tem na decomposição simultânea nenhum número circulado, significa que só existe um divisor comum de 12 e 35. Vou fazer aqui rapidinho para a gente ver divisores de 12 e divisores de 35. Divisores de 12 eu tenho 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores de 35 eu tenho 1, 5, 7 e 35. Realmente, o único número que tem em comum é o 1. Ou seja, quando eu estou fazendo o MDC, quando eu estou fazendo o MDC pela decomposição simultânea e eu não circulo ninguém, é porque esse MDC vai ser 1. Ok? Tudo bem? Mais um exemplo. Rapidinho aqui, ó. MDC de 24, 36 e 60. Aqui só pode ter número primo, 2, 3, 5, 7, 11, 13, assim por diante. E o 2 ali, todo mundo é par. Então, inclusive, eu vou dividir todo mundo por 2. Se eu vou fazer mais rápido a divisão. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. 60 dividido por 2, 30. Aquele 2 ali, ele dividiu todo mundo. Então, a gente circula. Ainda tem gente ali para dividir por 2? Tem. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. 30 dividido por 2, 15. E aí eu observo que aquele 2 ali também dividiu todo mundo, circulo. Tem mais alguém ali para dividir por 2? Tem. O 6. 6 dividido por 2, 3. 9 não é par, não dá para dividir por 2, repete. 15 não é par, não dá para dividir por 2, repete. Então, esse 2 ele não vai ser circulado, porque ele não dividiu todo mundo. Mais alguém ali para dividir por 2? Não. Próximo é 3. Tem gente ali para dividir por 3? Tem. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Gente, apareceu 1. Eu já podia parar, tá? Vou continuar. Mas apareceu 1, agora a gente só vai repetir. Então, podia parar. Esse 3 aqui, ele dividiu todo mundo, não dividiu? Vou circular. Ainda tem alguém ali para dividir por 3? Sim. 1 repete, 3 dividido por 3, 1, e o 5 repete. Como eu repeti o 1 e o 5, eu não posso circular esse 3. E agora eu só posso dividir por 5, porque ele é um número primo. 1, 1, 5 dividido por 5, 1. E eu também não vou circular, porque eu não dividiu todo mundo. Então, eu posso dizer aqui que o MDC de 24, 36 e 60 é a multiplicação dos números circulados. Ó, de novo, 2 vezes 2 vezes 3, que deu também o 12. Sem problema nenhum ter o mesmo MDC, ok? Bom, agora, mínimo múltiplo comum. Vamos para o MMC, que a gente utiliza para encontrar os denominadores comuns nas frações. E aí, fazer o cálculo das frações, ok? Então, vamos aqui comigo. Mínimo, múltiplo, comum. Olha aqui, múltiplo são os múltiplos de um número. Comum é que está em todo mundo. E mínimo vem da palavra menor. Então, vou fazer de duas formas também. A primeira é uma forma mais extensa de se fazer, mas vou fazer por ela para vocês entenderem o que é isso. Então, o que eu vou calcular primeiro? Os múltiplos. Múltiplo de 36 e múltiplos de 120. Múltiplo é multiplicar, ó. 36 vezes 0, 0. 36 vezes 1, 36. 36 vezes 2, 72. 36 vezes 3, 108. 36 vezes 4, 144. Isso aqui é infinito, porque você vai fazer 36 vezes 1000, 36 mil e vai embora. E o 120? 20 vezes 0, 0. 120 vezes 1, 120. 120 vezes 2, 240. 120 vezes 3, 360. E continua. Aí você vira para mim e fala assim, e Aline,
Zero? Não, porque inclusive o mínimo múltiplo comum ele tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero, tá? Então, a única coisa que eu vejo comum aqui é o zero. Mas é só porque eu não continuei. Porque se eu continuasse aqui, se eu não tivesse feito isso aqui, eu ia fazer agora. Eu fiz 0, 1, 2, 3, 4. Eu ia fazer 36 vezes 5, que daria 180. Depois eu ia fazer 36 vezes 6. Deixa eu ver aqui. 36, 216. Uma hora eu ia chegar em alguém. Só que eu ia ter que ficar multiplicando, multiplicando, multiplicando até achar alguém comum. E eu não quero fazer isso, né? Então, o que eu vou fazer? Ah, professor, e você vai achar um só comum? Nada, vou achar mais do que um. Só que o problema é que ele pode estar lá embaixo e eu tenho que ficar multiplicando, multiplicando, multiplicando. Então, por isso, nós vamos fazer o mesmo exemplo. Nós vamos calcular o MMC de 36 e 120, só que com a decomposição simultânea. Em que a forma de fazer, lembra? A gente fez o MDC de 36 e 120, que deu 12. Nós vamos fazer agora o MMC de 36 e 120. A forma é a mesma, só tem uma alteraçãozinha. Aqui continua sendo os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, assim por diante. E eu começo a fazer. Então, de novo, ó, do jeito que eu estava fazendo. 2. 2. Tem alguém aqui que divida 2? Sim. 36, igual eu fazia, ó. 36 dividido por 2 é 18. Lembrando que está com dúvida em divisão, vai assistir o meu vídeo. 120 dividido por 2, 60. Então, aqui eu tenho 18 e 60. Ah, o 2 dividiu todo mundo. Mas no MMC não precisa. No MMC não tem a história de circular. Essa história de circular é no MDC. É só essa diferença. No MDC você circula e no MMC não. Ainda tem gente ali para dividir por 2. 18 dividido por 2, 9. 60 dividido por 2, 30. Ainda tem gente ali para dividir por 2. 9 não dá, repete. A mesma coisa que a gente fez. Ó, 9 repete, porque não dá. 30 dividido por 2, 15. Não posso mais dividir por 2. O próximo número primo é o 3. E eu sei que tem gente ali para dividir por 3. Vou colocar ele aqui. E vou fazer 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Ainda tem gente ali para dividir por 3? Tem. Então, se tem, eu vou dividir. 3. 3 dividido por 3, 1. 5 não dá para dividir por 3, a gente repete. Ainda tem gente ali para dividir por 3? Não. O próximo número primo é 5. Tem gente ali para dividir por 5. 1 repete, 5 dividido por 5, 1. Cheguei no 1, acabou. E eu não circulei. Lembra que circular é só no MDC? Se eu não circulei, o que eu faço agora? Multiplica todo mundo que está do lado desse lado aqui, ó. Então, vou fazer 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3, vezes 5. Nossa, então, para essa multiplicação. 2 vezes 2, 4. Né? 4 vezes... Vou repetir o que eu não usei para multiplicar. 4 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Vezes 3, vezes 3, vezes 5. 8 vezes 3, 24. Vezes 3, vezes 5. 24 vezes 3, 72, vezes 5, vai dar 360. Então, galerinha, M, C, de 36 e 120 é 360. Ou seja, aqui, se eu tivesse continuado, quando a gente faz 36 vezes 10, é o 360. E se eu fiz... Aqui o 360 aparecendo aqui. E aí eu encontrar ele, só que eu não quis. E mais, a gente vai encontrar todo o múltiplo de 360. 720 e assim por diante vai ser múltiplo comum de 36 e 120. Então, diferente do MDC que deu 12,
O MMC, nós encontramos o 360, ok? Então, vamos fazer mais um? Lembra lá no nosso exemplo do MDC que nós não circulamos ninguém no 12 e no 35 e por isso o MDC era 1? Vamos ver o que acontece agora no MMC. Lembrando que desse lado eu só posso ter os números primos, 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Vamos começar. Tem alguém ali para dividir por 2? Sim. Então, vamos colocar o 2 aqui. 12 dividido por 2, 6. 35 não dá para dividir por 2, a gente repete. Tem mais alguém para dividir por 2? Tem. 6 dividido por 2, 3. E o 35 a gente repete. Lembra, MMC a gente não circula, então não tem que me preocupar com isso. Então, vamos aqui. Mais alguém aqui para dividir por 2? Não, não tem mais ninguém aqui que eu possa dividir por 2. Vou para o próximo número primo, que é 3. Tem gente aqui para dividir por 3? Sim. 3 dividido por 3, 1. 35 é um número que não dá para dividir por 3, eu vou repetir. Mais alguém aqui eu consigo dividir por 3? Não. Próximo número é o 5. Tem gente aqui para dividir por 5? Sim. 35 terminou em 5, significa que eu posso dividir por 5. E 35 dividido por 5, 7. Mais alguém ali para dividir por 5? Não. Beleza. Quem é o próximo número primo? 7. 7 é primo, então só posso dividir por ele mesmo. 1 repete, 7 dividido por 7, 1. E a gente sabe que quando a gente chega em tudo 1, significa que acabou. Lá no MDC, a gente não circulou ninguém e deu 1. Só que no MMC, a gente sabe que o que a gente precisa fazer agora é multiplicar todo mundo. 2 vezes 2 vezes 3, vezes 5, vezes 7. Então, vamos. 2 vezes 2, 4. Vou repetir o restante para não me embolar. 4 vezes 3, 12. Vou repetir o restante para não me embolar. 12 vezes 5, 60, vezes 7. E vai ser... Enquanto o MDC deu 1, o MMC de 12 e 35 é, na verdade, 420. Ok? E o último, que nós fizemos também o MDC, encontramos 12. Nós agora vamos fazer o MMC entre 24, 36 e 60. Então, vamos lá. Lembrando que aqui só pode número primo, 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Vamos começar com o número 2. Porque tem gente ali para dividir por 2. Ah, professora, e se não tiver ninguém para dividir por 2? Não tem problema. Pula e vê se tem alguém para dividir por 3. Se tiver, você começa com 3. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. 60 dividido por 2, 30. Ainda posso dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. 30 dividido por 2, 15. Ainda tem gente ali para dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 9 não dá, a gente repete. 15 não dá para dividir por 2 também, a gente repete. Mais alguém ali que eu possa dividir por 2? Não. Então, agora eu vou para o próximo, que é o 3. Tem gente ali para dividir por 3? Tem. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Ainda tem gente ali para dividir por 3? Sim, continua. Olha o 3 aqui. 1 repete. 3 dividido por 3, 1. 5 não dá para dividir por 3, repete. Tem mais alguém ali para dividir por 3? Não. Próximo número primo é 5. Tem alguém ali para dividir por 5? Tem o próprio 5, porque ele é um número primo, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, 5 aqui. 1 repete, 5 dividido por 5, 1. 1. Tudo 1 significa que acabou minha decomposição simultânea. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar todo mundo que está aqui. 2 vezes 2, vou colocar aqui em cima. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Vou pegar esses 3 agora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 3, vezes 3, vezes
5. 8 vezes 3, 24. Vezes 3, vezes 5. 24 vezes 3, 72 vezes 5, que vai dar, olha aqui de novo, 360, ok? Então, eu posso dizer que o MC de 24, 36 e 60 é 360, que ficou aqui na minha frente. 360. Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem, curtam o vídeo, me sigam, porque eu tô sempre colocando algum conteúdo. Se tem algum conteúdo específico que você queira, você pede que eu vou fazer. Mais uma coisinha. Tem um jogo, tem um link aqui na descrição do vídeo. Esse link vai direcionar você para um joguinho com MMC e MDC. Tá? Então, a minha sugestão é que vocês estejam com um papel e um lápis na hora para a gente treinar um pouquinho de MMC e MDC com esse joguinho, tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!